Baruch Hashem, que Ele nos dá a oportunidade de estarmos todos juntos neste dia de Shabbat, dia sagrado de Shabbat, dessa oportunidade da Parashat de Acharei Mot Kedoshim, duas Parashot importantíssimas que trazem muitos ensinamentos práticos, né? A Parashat de Acharei Mot e a Parashat de Kedoshim são Parashot que têm mandamentos práticos. Na primeira porção, que é a Parashat de Acharei Mot, que não foi lida neste terceiro ano, né? Porque como sendo o último ano, encerra as leituras. Então, a Parashat de Acharei Mot é lida no primeiro e parcialmente no segundo ano, né? E neste terceiro ano de leituras é encerrado então com a porção de Kedoshim. Mas, contudo, sabemos que a Parashat de Acharei Mot nos traz uma resposta, ou nos traz um anexo a que nós estivemos estudando duas parashot para trás, né? Duas parashot para trás nós estivemos estudando a porção de Shemini. E que é que nós estudamos na porção de Shemini? Estudamos a inauguração, o primeiro momento do estabelecimento do serviço do sacerdotal, né? A Keuná, o serviço sacerdotal, né? Onde o Kohen Gadol, nesse momento, nessa época, sendo Aron HaKohen, o primeiro dos Kohanim, o primeiro dos Kohen Gadol, né? E os seus filhos, né? Num primeiro momento, num primeiro instante dessa inauguração, na Parashat de Shemini, os seus 4 filhos, né? Nadav, Abiú, Elazar e Itamar, né? São os 4 filhos de Arão. Desses 4 filhos, todos os seus descendentes são os que nós conhecemos como Kohanim, os sacerdotes, que têm a capacidade de fazer o quê? Né? Vamos fazer uma pequena diferença, uma diferenciação de que é um Kohen e que é um levita, né? Porque, ou seja, existe uma diferença entre os Kohanim, que podiam oficiar no templo em algumas funções e outras que eram utilizados para outras funções específicas, né? Então, Kohen é um termo muito geral, né? Então, quando se fala de levitas, era porque todos os descendentes da tribo de Levi tinham acesso a contato com o santuário, não? Com o Mishkan e com o Bet HaMikdash. Por quê? Porque eram os levitas que tinham a capacidade de transportar todos os utensílios, todas as partes do templo, né? No Mishkan, na primeira época, quando era uma tenda, quem desmontava e montava o Mishkan eram os levitas, todos os descendentes de Levi, né? E vem uma pergunta importante, né? Uma pergunta prática, que nós precisamos memorizar essas coisas. É importante decor essas questões, né? Quantas eram as casas dos filhos de Levi? Como as casas, né? Levi, o pai, o primeiro dos patriarcas da casa de Levi, ele teve 3 filhos, né? Desses 3 filhos saem as 3 famílias principais dos levitas, que são aqueles que tinham essas funções de montar e desmontar coisas, né? Então temos primeiro a Kehat, a Merari e por último a Gershon, né? Esses são os 3 filhos de Levi. E cada um desses 3 tinha funções específicas. A família de Kehat, que era de uma outra forma era a mais santa, era o que tinha contato com os utensílios mais santos, como a arca sagrada, como a menorá, como o altar de ouro, né? Depois vinha a família de Gershon, que tinha outras funções também, eles conseguiam cumprir com outras funções. E por último, a casa agora esqueci o nome, de Merari, que tinha a função das partes exteriores do Mishkan. Eles eram que guardavam, desmontavam e montavam essas coisas, os pilares, as cortinas, todas essas partes móveis, eles tinham essa função, né? Esses são sacerdotes, só que são sacerdotes que só têm contato com a santidade nessa função. Agora os Kohanim, a diferença entre esses Kohanim e os Kohanim descendentes de Arão, né? É que os Kohanim descendentes de Arão eram os únicos qualificados para fazer o quê? Oferecer sacrifícios, né? Não todo levita pode oferecer sacrifícios. Só os descendentes de Arão, os únicos capazes pela Torá e por Hashem para oferecer sacrifícios em qualquer lugar, seja no templo ou fora. Mas, como sabemos que a Torá nos fala, o sacrifício é só no templo,
né? Então, só os Kohanim, descendentes de Arão, eram os únicos que têm essa capacidade de oferecer os sacrifícios, né? De fazer a shehitá, de fazer o oferecimento, a queima dos animais, né? Toda essa questão era feita só pelos descendentes de Arão, né? E desses 4 filhos que eu tinha falado, Nadav, Aviú, Elazar e Tamar. Só que nós sabemos, pela própria Parashá de Shemini, que os primeiros 2, os mais velhos, Nadav e Aviú, né? Eles acabaram falecendo antes de gerar descendência, né? Antes de gerar descendência. Então, não teve filhos de Nadav e Aviú que conseguissem seguir essa linhagem dos Kohanim nessas 2 casas, nessas duas famílias, né? Eles não chegaram a ter uma família deles, eles sendo pais, né? Elazar e Tamar, sim, eles foram os que deram sequência ao serviço sacerdotal até os dias da destruição do segundo templo. E Bezrat Hashem, num futuro próximo, tenhamos a oportunidade de ter esses descendentes de Elazar e Tamar também cumprindo com as suas funções de Kohanim, né? Mas voltando para o que corresponde então para a Parashá de hoje, né? A Parashá de Kedoshim, já que falamos um pouco a Parashá de Haremot, né? Que vem em resposta a esse primeiro momento. A Parashá de Kedoshim é uma porção que, na sua energia principal, o conteúdo que ela nos traz é o código ético dos Bnei Israel. Como um Bnei Israel deve se comportar diante de Hashem, diante dos Bnei Israel, do restante do povo, e também diante de todas as demais nações e todos os demais seres humanos, né? Então, a Parashá de Kedoshim tem esse estatuto, esse regulamento dos mandamentos que nós diariamente precisamos cumprir, né? São mandamentos que nós devemos lembrar e cumprir diariamente. Não é como no caso dos mandamentos das festas, né? Que é uma vez no ano, dependendo da festa, né? Ou no caso de Shabbat, uma vez por semana, ou no caso de Rosh Chodesh, uma vez por mês, né? O mandamento, no caso das mulheres, o mandamento da Nidá, um tanto de dias por mês. No caso do homem, né, outros tipos de mandamentos. Sino que estes mandamentos, a maioria dos mandamentos que estão na porção da Parashá de Kedoshim, são mandamentos que nós precisamos lembrar e cumprir durante todos os nossos dias e durante todo o dia, né? São mandamentos muito práticos, né? E são tão práticos e são tão importantes que por causa deste mandamento tem acontecido as duas diásporas, as 2 vezes que os Bnei Israel fomos retirados da terra de Israel, foram por causa destes mandamentos que estão dentro da Parashá de Kedoshim. Só que está misturado, está tudo misturado. Nós precisamos ter um filtro e uma capacidade de visão para distinguirmos o que está acontecendo, o que a Torá nos está falando e por que fomos expulsos da terra de Eretz Israel, né? Então, num primeiro momento, no que nós estávamos lendo, a porção da Parashá de Kedoshim nos fala muito a respeito de Avodat Zarah, né? De idolatria. Em todas as suas extensões, feitiçaria, bruxaria, magia, todos esses tipos de práticas são práticas que correspondem a Avodat Zarah, a coisas que são em contra da Avodat Hashem, né? Tudo que é contra a Avodat Hashem, tudo que é contra o serviço ao sagrado é de uma outra forma Avodat Zarah, né? E a Parashá de Kedoshim deixa muito claro o que não podemos fazer a respeito disso, né? E em um segundo caso, a porção também nos fala de outro mandamento. Então, primeiro, vamos a centrar-nos. A primeira Galut, a primeira diáspora, a primeira expulsão dos Bnei Israel de Eretz Israel, quando os Bnei Israel, especificamente a tribo de Yehudá, teve que sair de Israel e foram para a Babilônia. Qual foi o motivo dessa expulsão? Quem se lembra? Qual foi o motivo da expulsão dos Bnei Israel na primeira diáspora, na primeira Galut? O motivo foi esse que nós estamos falando agora, Avodat Zarah. Os Bnei Israel oferecíamos os nossos filhos a Moloch e a outros tipos de ídolos, né? De deidades falsas, como os Baalim, né? Que são conhecidos como Baalim. O caso mais específico é Baal, né? Que nós temos a luta com os sacerdotes de Baal e quem? Eliyahu, Anavi, né?
Então, os Bnei Israel, nessa primeira diáspora, tínhamos problemas com esses mandamentos que correspondem ao cuidado com a avodat zará, né? Os Bnei Israel perdemos o foco de quem é nosso Deus e por que nós servimos Ele. Então, esse primeiro momento, essa primeira galut, o motivo pelo qual fomos expulsos foi esse. E o segundo templo, a segunda diáspora, que ainda nos nossos dias se mantém, mais uma vez, clássica resposta. Qual que é a resposta? O mandamento que nós estudamos hoje, que escutamos, e a pessoa que escuta a porção no hebraico e entende, mas ainda assim, as pessoas que escutam a porção no português e entendem, cada vez que se fala esse mandamento, nós deveríamos nos arrepiar, que é um mandamento que diz assim: Ve'avta lereacha kamocha, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. É um mandamento claro e específico, né? Só que como é tão claro, às vezes não conseguimos distinguir o peso desse mandamento. Ve'avta lereacha kamocha, né? Temos que decorar essa frase. Temos que decorar essa frase, decorar esse pensamento, né? Então, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Esse mandamento é o motivo pelo qual fomos expulsos de Eretz Israel pela segunda vez, esta vez pelo Império Romano, e pelo qual nós hoje estamos aqui e não em Eretz Israel, né? O motivo pelo qual nós hoje estamos aqui e não estamos em Eretz Israel, cumprindo com o mandamento de Shabbat, e ainda se estivéssemos em Eretz Israel, não estaríamos cumprindo com o mandamento de Shabbat, porque para cumprir o mandamento de Shabbat precisamos o quê? Os korbanot, as oferendas que eram oferecidas aonde? No Mishkan e no Bet HaMikdash. Para cumprir o mandamento de Shabbat precisavam dessas oferendas. E como hoje não temos em pé o Mishkan, o Bet HaMikdash, melhor dito, então nós não temos a oportunidade de cumprir completamente o mandamento de Shabbat, né? Então, a causa dessa segunda galut, a causa dessa segunda expulsão, dessa segunda diáspora, e é o motivo pelo qual o nosso templo, o segundo, foi destruído e ainda não foi reconstruído, é esse mandamento de Ve'avta lereacha kamocha, né? Mandamento, mais uma vez, muito claro. Ele é muito claro, só que é muito profundo e não conseguimos saber qual que é a profundidade, né? Sempre se coloca esse exemplo. Quando você vai no litoral e existem praias ou existem mares onde a claridade da água é tal que você consiga enxergar embaixo da água o solo marinho, né? Só que você acha que como enxerga o solo marinho é perto, mas quando você se joga na água e você vai tentar nadar e chegar para o solo marinho, não alcança, porque é muito longe. Você consegue enxergar uma claridade, mas a profundeza disso que você está enxergando é tal que você não consegue chegar nessa profundeza. Esse é o mandamento de Ve'avta lereacha kamocha. Você enxerga ele, você está vendo ele aqui na praia, no mar, você enxerga ele claríssimo. Mas a profundidade é tal que ainda nos nossos dias, nem os mais sábios do nosso povo têm conseguido cumprir à perfeição esse mandamento de Ve'avta lereacha kamocha. Então, este é um chamado de atenção para todos os Bnei Israel, anuncitas e não anuncitas, ortodoxos ou não ortodoxos, de qualquer descrição, sefardita, ashkenazi, reformista, conservador, qualquer tipo de pessoa que é considerada Yehudi, descendentes dos Bnei Israel, este mandamento precisa ser claro e estudado à profundeza para que nós consigamos fazer a techuvá, a retificação, para que possamos todos juntos, que o segredo desse mandamento é que todos juntos que precisamos cumprir o mandamento para que a Geulá acione, para que a Geulá comece e nós possamos ter esse momento. Então, mais uma vez, só para finalizar o meu comentário a respeito desse mandamento de Ve'avta lereacha kamocha, entrar um pouco já que falamos de profundeza, de conhecimento, entrar um pouco mais profundo nesta porção da Parashá. Os sábios nos ensinam que nós temos várias elevações da nossa alma, como se tivéssemos várias almas, né?
Só que são níveis diferentes de almas. Eu não vou me estender muito explicando cada um dos níveis, mas um em específico só, que é um nível muito elevado, que é conhecido como a Yehidá, né? Yehidá, em hebraico, vem da palavra Yahad, né? Quem não escutou alguma vez aquela música Yahad Am Israel, Yahad? Yahad, em hebraico, é juntos, né? A Yehidá, nos ensinam os sábios, que é uma porção da alma que todo Yehudi tem, mas que conecta cada um dos Bnei Israel com o outro, né? É como se tivéssemos uma alma comunal. Então, nós podemos ter a experiência de entrar em contato com essa alma elevada quando estamos fazendo as nossas rezas. Porque quando os Bnei Israel estamos em um sentimento, quando os Bnei Israel estamos cumprindo mandamentos todos juntos, com amor e carinho, a nossa alma, essa Yehidá, se ilumina e é aquilo que nos faz sentir como se estivéssemos abraçando uns aos outros, né? É essa a capacidade que tem essa alma da Yehidá. Só que muitas vezes esquecemos que é uma alma elevada e precisamos cuidá-la e cultivá-la, fazê-la crescer, para que todos juntos conseguimos chegar ao objetivo. Mais uma vez, qual que é o objetivo? Termos nos nossos dias a oportunidade de cumprir o mandamento de forma perfeita. Só para finalizar o meu comentário. Por que falo assim? Porque muitas vezes falamos que o foco é a reconstrução do Bet HaMikdash. É importante a reconstrução do Bet HaMikdash? É muito importante. Só que o Bet HaMikdash não é o fim, não é o propósito, né? O Bet HaMikdash é um meio, uma ferramenta para que o fim, o objetivo é cumprir a Torá de forma perfeita. Sempre esse é o objetivo. E enquanto o Bet HaMikdash não estiver em pé, mais uma vez volto ao exemplo que estamos falando. Shabbat, não podemos cumprir perfeitamente com o mandamento de Shabbat, porque Shabbat precisa de Korbanot. Pesach, não podemos cumprir perfeitamente de Pesach, porque Pesach precisa de Korbanot. Não podemos cumprir perfeitamente da festa de Rosh Hashanah, da festa de Yom Kippur, da festa de Shavuot, da festa de Sukkot. Por quê? Porque todas essas festas precisam de Korbanot, né? Então, esse é o nosso objetivo e essa é a nossa missão. Com isso, eu vou finalizar as minhas palavras, vou abrir a participação da mesa dominical. Shabbat Shalom. Pessoal, mais uma vez eu quero chamar a atenção para a modernidade de Torá. Muitas pessoas dizem, Torá foi escrita há 3.000 anos atrás, isso é coisa de gente antiga. O mesmo ser humano, as mesmas vontades, os mesmos gostos, as mesmas éticas, tudo que aquelas pessoas tinham naquela época, valem para hoje. O ser humano é o mesmíssimo ser humano, nós fomos criados e continuamos sendo como sempre fomos, não mudamos. Bom, o que eu quero chamar a atenção a respeito disso é a modernidade do Torá no que diz respeito aqui, por exemplo, cada uma dessas nossas parachotes tem provas e provas e provas, milhares de provas a respeito da modernidade do Torá. Aqui é falado a respeito da idolatria. O que é a idolatria? Isso é muito importante nós entendermos. A idolatria é o seguinte: o sujeito, ele, puxa vida, mas cumprir as nossas obrigações entregues pelo Eterno é tão difícil, é tão complicado, vem me frustrar as minhas fantasias tantas vezes, tal. Então, o que a pessoa faz? A pessoa cria uma imagem e projeta naquela imagem os seus desejos, as suas fantasias, as suas vontades. Então, a pessoa, insatisfeita pelo fato de que ninguém consegue controlar o Eterno. Você não consegue mandar no Eterno. Eterno, faz isso aqui para mim. Ele não faz. Ele faz aquilo que tem que ser feito, ele é justo. O que ele faz é justiça, apenas e tão somente justiça, o tempo todo. E bondade. Bom, então,
a pessoa que cria esse ídolo, cria um ídolo e projeta nele as suas vontades, seus gostos, seus desejos, fantasias. E ali ele acredita que ele se engana, né? A própria pessoa se engana, acreditando que aquele ídolo tenha esse poder. Nenhum ídolo tem poder nenhum. O poder que o ídolo tem é o mesmo poder daquela pessoa que criou o ídolo, ou seja, não tem poder. Quem tem poder é o Eterno, apenas e tão somente. Então, aqui nós vemos um exemplo que é muito interessante nós chamarmos a atenção, que aquelas ofertas que eram feitas na época a Molor, até hoje são feitas, só que o nome mudou. Então, as pessoas acham que eu vou me entregar a uma vida de promiscuidade, e aí a mulher vê, eu vou me entregar a isso aí, mas quando eu engravidar, eu não quero ficar tomando conta de criança, eu quero viver as minhas fantasias, então eu vou e aborto. Esse aborto é uma oferta a Molor, o mesmo Molor que havia naquela época e que existe hoje. É um Deus de fantasia, é um Deus que as pessoas fantasiam que possam fazer. Então, aqueles sacrifícios, aquele ídolo naquela época, é o mesmo ídolo que existe hoje. O nome é diferente, a apresentação é diferente, mas o núcleo, o conteúdo é o mesmo. Ou seja, a pessoa querer passar por fora da vontade do Eterno e ele fazer a sua própria vontade, ele querer fazer, né, a sua própria vontade acontecer. Então, pessoal, olha só, vamos estudar a Torá, vamos ler Torá, vamos meditar a respeito de Torá, vamos ler os comentários de sábios a respeito de Torá, porque Torá, ela é perfeita e ela nos ajuda em tudo na nossa vida. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom a todos os que estão aqui na sinagoga, nossos amigos aqui da mesa e o Hanor que está na direção do serviço, né, desse momento de exposição, da porção. Realmente é uma porção muito forte essa, né, que vem falar direto com o nosso comportamento diário, como o Hanor vinha falando. E isso tem um porquê, né? Tem um porquê porque a gente vem da porção anterior que fala da morte dos dois filhos de Arão, né? Hoje a leitura ela é uma leitura dupla, né? Ahareimot e Kedoshim, né? No início da Ahareimot, a porção começa com Hashem falando assim, vai da beira Adonai el Moshe, Ahareimot, Shinei Benei Aharon. Diz que falou o Eterno a Moisés depois da morte dos dois filhos de Arão, né? Então, depois disso, Hashem vem colocar regras tanto para o serviço sacerdotal que estava sendo inaugurado ali, né? Tanto que quanto a vida social, a vida comunitária, a vida individual de cada pessoa, de cada Yehudi, né? De cada homem, de cada mulher, de cada filho, de cada pai, né? Para que pudessem viver em uma comunidade, né? Harmoniosa, né? Dentro dos padrões familiares e dentro dos padrões da Torá, né? Então seria uma bênção, né? Uma vida de bênção, né? E não de maldição, né? E que viveriam, né? A porção também do profeta vem falando que esses mandamentos que nós estamos vendo hoje aqui foram dados para quê? Qual era a utilidade dos mandamentos? Manter Am Israel vivo, né? Manter vivo, porque o profeta fala, Hashem fala através do profeta, dizendo
Os mandamentos, os estatutos e os juízos que eu vos dou é para que o homem cumpra eles, guardem eles e viva. E viva, então. E hoje nós vemos aqui que, infelizmente, os dois filhos de Aarão não tiveram a oportunidade de viver essa vida em comunidade depois de ser inaugurado esse serviço todo, né? Mas os demais foram empossados e exerceram o seu ofício sacerdotal, como já foi mencionado ali anteriormente pelo Hanor, cada um fazendo a sua função, havendo uma organização, né, direcionada diretamente por Hashem, né? E isso perdurou até o final do último Beit HaMikdash, né? E bem colocado foi pelas palavras de Hanor que hoje muitos dos mandamentos nós não podemos cumprir completamente eles devido à necessidade da existência do Beit HaMikdash, porque sem o Beit HaMikdash não temos também o sacerdócio na atividade. Existem os sacerdotes, existe a família sacerdotal, mas não existe como exercer o seu ofício, né, a favor do povo, né? Então, muitos dos mandamentos nós não podemos cumprir à risca, né? Fazemos da melhor forma possível, da medida do possível, mas ainda somos carentes disso, né? E devemos rezar para que isso aconteça, né? Sempre nós rezamos e em nossa reza falamos que o serviço do Beit HaMikdash seja restabelecido no seu lugar e ainda em nossos dias, porque nós precisamos disso, né? E essa lei, a lei que menciona hoje sobre o amor, né, é muito importante, né? Foi mencionado aí que foi uma da causa principal de hoje nós estarmos na diáspora, né? Chamado ódio gratuito, né? Eu estava vendo aqui, é justamente isso. O ódio está junto com Ve'ahavta Le'eha Kamorra, né? Está junto, né? Um pouquinho antes fala assim, ó, Lotikom velotitor et benei amerra. Daí vem Ve'ahavta Le'eha Kamorra, né? Então, não guardará ódio dos filhos do teu povo. E ame eles como você mesmo, né? E segundo nações sábias, faltou isso, né? Faltou isso para o nosso povo, né? E tanto que também uma das causas da diáspora também, acho que da primeira diáspora também foi essa falta do amor, não diretamente do ódio gratuito, mas do reconhecimento e de cumprir o dever com os seus servos, né? E com a terra, né? De não guardar o Shabat da terra, né? O descanso da terra, né? E de não dar o livramento aos seus escravos, né? Aos seus escravos no tempo marcado, no tempo certo. Tudo isso veio acarretar, né? Então, para cada ação existe uma reação, né? Para o bem ou para o mal. Então hoje nós devemos meditar muito sobre isso. Estamos na diáspora, tem um motivo porque estamos aqui e somos carentes de receber o perdão de nossas culpas. Existe, durante a leitura de hoje, falou várias formas de que nós se impurificamos, né, no nosso dia a dia. E hoje não temos os sacrifícios para nos purificar. Não temos o sacerdócio ali na atividade para trazer a purificação para nós. Então devemos estar sempre atentos a isso, né? Vou deixar aí para o nosso próximo amigo aqui da mesa fazer o seu comentário. Shabbat Shalom. Em Bereshit, capítulo 1 do Gênesis, diz, e disse Elohim, produz a terra alma viva segundo sua espécie, quadrúpede, réptil, animal da terra segundo sua espécie. E foi assim. Elohim fez o animal da terra segundo sua espécie, o quadrúpede segundo sua espécie, todo o réptil da terra segundo sua espécie. E viu Elohim que era bom.
E disse Elohim: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que domine sobre o peixe do mar, sobre a ave do céu e sobre o quadrúpede, em toda a terra, e todo o réptil que se arrasta sobre a terra. E criou Elohim o homem à sua imagem, e a imagem de Elohim o criou, macho e fêmea criou-os. Então, quando a gente vem aqui para a Paraxá de hoje, o que me ocorre? A Torá é o manual do mundo, e nós, espécie humana, homens, nós somos uma parte de Hashem. E quando ele fala o que devemos fazer com relação a nós mesmos, o que devemos fazer com relação a Hashem, ele está descrevendo o que a nossa manual de sobrevivência. Sendo nós parte centelha da Hashem, se a gente cometer essas transgressões que estão todas enumeradas aqui, com relação às relações entre nossos semelhantes e com relação a Hashem, acontece o que aconteceu na primeira diáspora. Quando Israel, quando a descendência de Jacó, primeiro transgrediu e ofendeu a Hashem de modo direto, teve uma consequência. Que foi, por um certo tempo depois, foi revertida. Agora, quando a gente transgride ou ofende os nossos semelhantes humanos, a gente esquece que em cada ser humano, em cada semelhante, tem um pedaço, tem uma centelha de Hashem. É como se a gente ofendesse ao próprio Criador, a Hashem, diversas vezes de modo reiterado. Então, não há como você louvar, não há como você fazer o louvor ou cumprir a mitzvot e descumprir e ofender o teu semelhante. Uma coisa não compensa a outra. Se você vai à sinagoga, se você faz as orações do dia, se você guarda o Shabat, se você faz as festas, você pode ter uma prática judaica muito bela, mas se você é mal com o teu semelhante, isso não compensa, uma coisa não compensa a outra. Então, a mensagem, uma parte do comentário que o Hanok fez no começo, e quando a gente vê essa porção de regras, transgressões, de o que se come, como se comporta, com quem você se deita, como você faz, tudo isso aí quer dizer o quê? Que nós não somos como aquele primeiro produto da criação, que foram os animais que voam, que se arrastam. Os animais foram simplesmente criados. Toda vez, se você se afastar do que diz aqui, não veja a nudez do seu pai, não faça isso, não se deite com sua irmã, o que você está fazendo? Você está se aproximando daqueles animais que foram da criação, você está se distanciando da tua verdadeira natureza. A nossa verdadeira natureza é para que sejamos santos e se aproximemos dessa santidade para a qual fomos criados. Nosso grande desafio. Seria isso. Baruch Hashem. Vamos a colocar tudo em perspectiva, né, essa questão da porção da Parashat de Aharemot e Kedushim. Para colocar em perspectiva e ter um balanço completo da porção, precisamos fazer uma pergunta, né? Hoje não tivemos a oportunidade de fazer a pergunta no chat, mas esta é a pergunta-chave da porção da Parashat de Aharemot e Kedushim, né? Se bem os sábios nos ensinam que não podemos tentar pesar que mandamento tem mais valor que o outro, é importante termos um balanço do que nós somos capazes de cumprir e qual que é essa nossa capacidade de cumprir ou descumprir um mandamento, né? Então, não vamos falar de qual é mais importante, senão qual é mais fácil, ou qual é, melhor dito, qual é mais difícil de cumprir, né?
Os mandamentos que correspondem a Avodat Zarah, os mandamentos que correspondem à idolatria, seja todos esses que já foram falados, Moloch, ídolos, até essas relações incestuosas, todas aquelas questões podem ser contabilizadas como Avodat Zarah, né? Porque muitas dessas ações eram acompanhadas dessa questão, pelo menos. Nós, no próximo livro de Bamidbar, nós vamos a estudar que os Bnei Israel se juntaram com as mulheres midianitas, né? E esse era um pecado, mas o pecado maior, os sábios nos explicam que os Bnei Israel, quando iam se juntar com as mulheres midianitas falavam para eles que para poder se juntar com elas, eles precisavam se ajoelhar diante de um ídolo. E ali eles que poderiam ter o ato sexual, né? Então vemos que esses mandamentos de junção, de incesto e toda aquela questão dessa questão, né? Muitas vezes está acompanhado de Avodat Zarah. Então a pergunta é: qual é mais difícil de cumprir? Os mandamentos que são referentes a Avodat Zarah, os mandamentos que são de próximo contigo, ou seja, esse de amarás a teu próximo como a ti mesmo, né? E a resposta é clara. A resposta a própria história nos deu, que os mandamentos que são nossos com o nosso próximo é mais difícil de cumprir. Por quê? É a pergunta-chave também da porção. Porque Hashem é misericordioso. Hashem perdoa. Hashem ama. E Hashem tem a capacidade de ser benevolente com todas as criaturas que Ele criou. Como o próprio doutor Eliyahu estava falando, Hashem é misericordioso com todas as criaturas que Ele criou. E nós somos feitos à semelhança de Hashem. Só que muitas vezes esquecemos isso, que o próprio doutor também estava falando. Fala assim, Betzelem Hashem, Betzelem Elohim. Com a imagem, com o parecido Hashem os criou, né? Mas qual parecido? Na benevolência. Então, os mandamentos de você com teu próximo são difíceis, porque você não é misericordioso. Você guarda ódio, você guarda rancor, você tenta se vingar, que é um mandamento. É interessante que no capítulo 19, versículo 18, quando se fala de 18 no judaísmo e no hebraico, 18 é um número muito importante, porque 18 se escreve com duas letras, Yud e Het, né? Yud e Het, virados contras, se lê com a palavra Chai. Chai em hebraico é vida. Quando nós falamos Lechaim, é pela vida, né? Então, Chai, sempre quando nós estamos em uma coisa que está marcado 18, é porque é uma chave para a vida no Olam Abba, né? Então, o versículo 18, que o próprio Avinadav ben Israel estava lendo, diz assim: não te vingarás e nem guardarás ódio. Assim começa o mandamento. Não te vingarás e nem guardarás ódio. E a pergunta é: quão difícil é não guardar ódio no nosso coração? Quão difícil é não permitir que esses sentimentos negativos que sentimos por outras pessoas aflorem na nossa alma. É muito difícil controlar esses sentimentos, porque é uma questão inata. A Avodat Zarah é menos inato, né, no ser humano, né? O ser humano tem menos tendência a Avodat Zarah que ao ódio, né? Os nossos instintos estão mais referentes, são mais difíceis de controlar ao respeito do nosso irmão, aunque estemos juntos aqui com Hashem. Isso nós podemos vê-lo na própria Torá. Qual foi o primeiro mandamento que foi quebrado depois de que Adão e Java foram expulsos do Gan Eden? Qual foi o primeiro mandamento? A primeira coisa que aconteceu, que foi uma verá. Caim e Abel. Caim matou Abel. Então, desde esse primeiro momento, nós estamos lutando contra esse mandamento de Ve'ahavta Kamocha. Então, nós podemos pensar, sim, que é mais difícil para nós cumprir. Não sabemos qual tem mais valor, mas sabemos que para nós, seres humanos, é mais difícil cumprir o mandamento de Ve'ahavta Kamocha. Então, quando uma coisa é mais difícil de fazer, precisamos fazer o quê?
nos esforzarmos mais, estudarmos mais e praticarmos mais essa coisa para que a nossa falha se torne uma maestria. E por isso que também temos um mandamento que sempre me chama a atenção para finalizar o meu comentário ali rapidinho. No capítulo 19, versículo 32, este é um mandamento que sempre tenho na minha mente, porque eu aprendi da forma prática, da forma que você menos gosta, que é a forma prática deste mandamento. Fala assim, o capítulo 19, versículo 32. Página 349 diz assim: diante de pessoas idosas te levantarás e honrarás as faces do velho, e temerás a Adonai Eloheja, porque Ele é teu Deus, né? Então, por que prestar atenção para os velhos? Por que dar essa honra aos velhos? Qual que é o motivo disso? Porque os velhos são mais experientes e por alguma coisa eles estão vivos até hoje. Hashem deu esse privilégio a eles de se manter em vida até longos dias por algum motivo. E nós, jovens, precisamos ter respeito diante disso, né? Porque eles são mais experientes até na questão do que estava falando de Ve'avta Le'oreacha Kamocha. Então, com isso eu vou finalizar a minha participação. Mais uma vez, o Miriam tem à disposição. Só um gancho aí em relação a isso, em relação ao próximo e ao amor. Voltando aqui, aonde nós estávamos meditando, no capítulo 19, versículo, a partir do 16, como entender isso? Que diz assim, ó: não andarás com mexericos entre o teu povo, não sejas indiferente quando está em perigo o teu próximo. Eu sou o Eterno. Não odiarás o teu irmão, que vem esse verso, né? Em teu coração repreenderás o teu companheiro e não levarás sobre ti o pecado. Parece envolvente isso, né? Não ande em mexerico, fazendo mexerico. O que é mexerico, né? Mexerico é intriga, né? É fazer intriga entre o teu companheiro, entre a comunidade, né? Porque mexerico, existe um fruto, né? Um fruto chamado mexerica, né? Não sei se todo mundo conhece. Os que estão acompanhando pela transmissão, nem toda a região fala a mesma coisa, né? Mas mexerica é uma fruta, um fruto muito cheiroso, né? Tem um cheiro muito forte, um odor muito forte. Aonde você espreme ela, você descasca ela, o cheiro, o odor dela exala. Impregna, né? Exala, né? Uhum. E essa palavra mexerico tem muito a ver com isso, né? Porque às vezes, o mexerico é aquela coisa que você aumenta, né? Você fala algo que tem uma relevância enorme, né? Quando você fala mal de alguém, e às vezes não é mal, às vezes você viu a pessoa cometendo um pecado, uma falha, e você levou isso para a pessoa errada. Você já começa o mexerico ali. Porque a outra leva para outra para outra, e quando vê, todo mundo está falando mal da pessoa, sem saber realmente o fato, né? Sim. Então, mas aqui a Hashem fala que quando nós vemos o nosso irmão em perigo, ou seja, em pecado, cometendo alguma coisa errada, é para nós amar ele e chamar a atenção dele, falar com ele, ajudar ele a sair daquele perigo, né? E não fazer com que as pessoas passem a ter ódio dela por conta do que ela estava fazendo, né? E muitas vezes a pessoa faz algo impensado, né? Às vezes nem está sabendo que está fazendo a coisa errada, mas quando você vê e chega e fala com ela, cai a ficha, né? E a pessoa, poxa, realmente eu não deveria estar fazendo isso, né? E vai te agradecer, né? E tudo vai ficar normal. Então, não ser mexeriqueiro não é a mesma coisa do que chamar a atenção de alguém que está fazendo uma coisa errada. Quando você vê alguém fazendo uma coisa errada, você deve conversar com ela, mas com amor, né? Amando a ela como você mesmo. Sim. Shalom. Siguiendo a ideia de Abinadab, de Mexerica, é uma questão muito difícil, porque quando você fala de seu irmão com outro irmão, você comete doble pecado, porque primeiro está cometendo o pecado de Lashon Hará,
mas você está fazendo que outro peque, porque não é nada más el que fala Lashon Hara, el que escuta Lashon Hara también comete pecado. Entonces, involucras a más pessoas, más pecado es. Então, você faz como una burla de Hashem, porque cada uno de nós tenemos en nuestro rostro a Hashem. Entonces, cada vez que cometemos Lashon Hara, involucramos a muchas personas. Lo ideal es que nos llamemos a la persona, falemos con él 2, 3 veces. Si él no escucha, llamar a las autoridades, dos testigos para hablar con él si el pecado es muy grande. Y otra cosa que es lo que yo hallo, ¿no? Que es muy importante leer la Shema antes de dormir, porque en él hay un parágrafo que fala que você perdona a todo aquel y le pide a Hashem que quite de você el odio gratuito. Entonces, si você lo hace reflexionando, você empieza a liberar todos esos odios y todos esos rencores. Shabbat Shalom. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Isso mesmo, ali, né? Só para acompanhar esse mesmo pensamento e para já podemos ir nos dispondo para o Kiddush, para este dia de Shabbat, né? Mas voltando então, no capítulo 19, versículo 17, diz assim: repreenderás a teu companheiro e não levarás sobre ti pecado. Lembra que na semana passada teve a enquete no chat da transmissão e falava assim: qual que é a diferença entre corrigir e Lashon Hara, né? Que é isso mesmo. E lembrávamos na semana passada que existia um mandamento, só que até esse momento não era claro, mas existia um mandamento que falava que você precisa repreender o teu irmão quando ele estiver fazendo algo errado, né? Mas repreender ele, não repreender aos demais por ele, né? Repreender os demais por ele é um pecado, que é quando você comete Lashon Hara. Então, se você quer saber como repreender, né, para salvar a vida de alguém e para poupar a tua vida, né? Dê uma olhada no nosso vídeo da porção da Parashat passada, está nos nossos vídeos aqui. Então convido você que nos acompanha de casa, finalizando este serviço de Shacharit Shabbat, entre no nosso canal e procure o nosso vídeo a respeito da Kedushá dos Bnei Israel, a santidade dos Bnei Israel, que foi correspondente à porção de Tazriá e Metzorá deste ano de 5.785, para você resolver essa pergunta de qual que é a diferença entre repreensão, entre corrigir e fazer Lashon Hara, né?